Bom dia, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, rádio ouvintes, telespectadores. Esse assunto é um assunto realmente muito importante e que tem gerado debates, deputado Daniel, por o Brasil afora, inclusive nas instâncias superiores. Eu já estou lhe pedindo uma parte aqui. É um movimento suprapartidário que busca encontrar soluções para os problemas financeiros que atravessam os municípios, os estados e a própria União. O que é que diz uma legislação federal que foi de iniciativa, inclusive, do senador José Serra, do PSDB, que se ajuntou à iniciativa do Executivo Federal? Diz que os recursos que existem das ações judiciais que estão hoje sob guarda do Poder Judiciário, ele pode ser utilizado pelo ente federativo. Deputado doutor Santana, Evandro Leitão, por favor. Quando possível, também pode ser utilizado pelos estados e pode ser utilizado pelos municípios com fins específicos. Esses recursos hoje, eles ficam sob a guarda de um banco que utiliza da forma como lhe é conveniente. E o judiciário, quando é necessário, já utilizou disso em vários estados. O que é que a União propõe e os estados agora se somam a isso? Que o governo federal, o governo do estado e os municípios possam utilizar de maneira mais eficiente esses recursos, atendendo a problemas e solucionando problemas que existem nos estados. Vários entes federados já entraram com leis específicas para ajudar a resolver isso. Isso é legal, existe uma lei federal e, óbvio, como é uma novidade, existem pessoas que questionam. Ora, isso aí vai trazer benefício, principalmente para dar resposta aos problemas do estado como o Rio de Janeiro, aonde o próprio judiciário autorizou usar 37% para socorrer a Previdência do Estado, que estava com dificuldades para pagar o salário dos aposentados, e foi utilizado. E lá, depois disso, foi feita uma lei aonde o próprio Poder Judiciário e o Executivo fizeram uma lei conjunta para ajudar a solucionar o problema. Então, essa solução, ela é uma solução que é concreta, que está sendo utilizada e que, por ser uma novidade, tem sido objeto de questionamentos. Então, em nada, deputado Daniel, ela se compara com a história do confisco da poupança. Até porque quem administra o pagamento disso, a decisão dos pagamentos, ela permanece com o Poder Judiciário e cada vez que ele autoriza, isso vai estar prontamente disponível, porque existe uma reserva de 30%, conforme a lei federal, para atender aquelas demandas do dia a dia. E um histórico desse fundo mostra que entra muito mais dinheiro do que o que sai. Então, eu concedo uma parte para o deputado Daniel, é um prazer escutá-lo, para a gente enriquecer e informar a população com um debate sobre esse assunto, onde o PMDB é um protagonista importante na construção desse projeto a nível federal. Sem dúvida, deputado doutor Santana, eu tenho o maior apreço por Vossa Excelência sabe disso, e a minha preocupação em relação a essa questão é exatamente o que eu falei a uma parte, a deputada doutora Silvana. A própria Procuradoria-Geral da República, ela declarou agora por um ADIM, pedindo pela sua inconstitucionalidade da matéria, a matéria aprovada, deputado Elmano, pelo Estado de Minas Gerais. A minha preocupação é porque todas as matérias que foram as 5 que foram aprovadas em 5 estados até o momento, todas 5 estão no STF com pedido de ADIM, de ação pela admissibilidade da inconstitucionalidade da matéria. E aí fica, obviamente, o receio de que será uma matéria declarada inconstitucional. Esse não é o nosso papel, de fato, antes que alguém possa falar que o nosso papel não é isso. Não é. Mas o nosso papel é zelar pelo dinheiro da população do Ceará. Quem deposita esses recursos lá judicialmente não sabe e muito menos quer, pode fazer uma consulta. Jamais a pessoa que deposita aquele recurso no processo judicial, ele quer que aquele recurso dele esteja lá circulando, utilizando como o governador bem entenda. Como ouvi alguns parlamentares, não vou nem nominar, será exclusivamente para
a Previdência Social. Não é o que diz a matéria. Não é o que diz a matéria. A matéria não fala exclusivamente para a Previdência Social. O governo terá a preferência pelo fundo aí da população previdenciária do Estado. Deputado, mas essa Santana, mas possível, isso, uma parte, a deputada Raquel. Pode ser mexido para qualquer área. O que eu vi dessa matéria, de fato, e isso é relevante, nós deveremos discutir, é a emenda do deputado Agenor Neto, que busca desses recursos, aí sim, aí é importante. O que nós discutimos semana passada, pegar 20%, uma porcentagem desse recurso para ser investido nos hospitais polos. Os hospitais polos paroquiais, mas que hoje estampa o Diário do Nordeste lá do nosso Cariri, deputado doutor Santana. Do hospital que Vossa Excelência já deve ter encaminhado muita gente para ser atendido. O Hospital São Vicente de Paula. O Hospital São Vicente de Paula, lá do nosso querido da nossa querida Barbalha, vai parar as cirurgias eletivas de média e alta complexidade, todos os atendimentos nesse sentido, pelo resto do ano. Esses 2 meses aí, o hospital não tem mais a condição de atender por falta de recurso. E aí é onde está a nossa grande preocupação, doutor Santana. Vossa Excelência tem sido fundamental na discussão, principalmente para a saúde do nosso Cariri. E está aqui uma bandeira que nós devemos aqui lutar nessa casa pela aprovação dos nossos pares, porque aí sim, aí é uma matéria que é importante. Pegar recursos desses para a saúde, talvez seja um viés importante. Pronto. Mas para o governo agir, deixa eu ver se eu compreendo, Vossa Excelência. Se eu compreendi, Vossa Excelência. Desde que os recursos forem utilizados para a saúde, Vossa Excelência entende que a emenda é pertinente, é isso? Pela atual situação da saúde do nosso Estado, o que for necessário para resolver o problema da saúde é fundamental. Eu vou só fazer rapidamente, eu já tomei mais uma parte de Vossa Excelência, vou ser muito breve. Ontem eu subi essa tribuna para falar de um caso da dona da dona Raimunda de Souza, que faleceu na UPA de Messejana, por tentar 3 dias consecutivos, com apoio desse parlamentar. Tentei através da Central de Regulação de Leito, tentei através de todos os meios possíveis. E o rapaz da Central, um cara muito atencioso, aqui eu agradeço de público a atenção que ele tem nos dado para resolver esses problemas. Eu vou ser breve. E não teve como atender nas UTIs, não tem uma UTI, e ao contrário, ele me disse: deputado, infelizmente nós temos 3 mandatos judiciais a ser cumprido para internar pessoas na UTI e não tem espaço. Se for para resolver o problema das UTIs, deputado doutor Santana, jamais nenhum parlamentar será contra. Se for para resolver os problemas dos hospitais que estão fechados, nós vamos buscar uma solução, mesmo sabendo que amanhã o STF, Supremo Tribunal Federal, vai declarar inconstitucional, porque é isso que está acontecendo nos estados. Infelizmente, deputado. Na verdade, antecipando uma decisão que ainda não foi tomada. Da mesma forma como Vossa Excelência diz que pode ter uma decisão contrária, eu digo que pode ter uma decisão favorável. E as coisas rumam nesse sentido, até porque, na medida que se faz o debate, como Vossa Excelência acabou de compreender, que se procura recursos para solucionar as dificuldades financeiras dos estados, dos municípios e da federação, as pessoas vão compreendendo que essa causa é justa e é legal. A questão de Minas Gerais, ela antecede a lei federal. Aí, ela tem um problema por conta disso. Eu tive a oportunidade de ler e estudar sobre o caso de Minas Gerais e houve uma pressa e a lei lá foi aprovada antes da lei federal. Aqui no Ceará, a lei preenche está em sintonia com a lei federal. E ela, por ser uma novidade, gerou essa polêmica, até porque algumas pessoas do judiciário entendem que eles devem manter a gerência sobre isso, e nós outros entendemos que esses recursos devem ser utilizados nessa questão das previdências e pode-se ampliar isso, inclusive porque a lei federal permite o uso nas parcerias públicas-privadas. Então, concedo ao deputado Elmano uma parte, deputado Leonardo... Deputada Raquel. Os 4 por ordem aí. Deputado Santana, primeiro eu fico feliz com a fala do deputado Daniel, porque ele acabou de dizer que, sendo para a saúde, ele acha que é possível o dinheiro ser utilizado.
Então, não é mais a questão de ser um dinheiro da pessoa que tinha uma ação na justiça que ele acha que é contra utilizar de qualquer maneira. Se for para a saúde, ele entende que é possível. Então, superamos essa fase da discussão. A mensagem autoriza utilizar para a Previdência e para despesas de capital. O que é despesas de capital? É a possibilidade do Estado, por exemplo, comprar um equipamento para um hospital de urgência e emergência. É o Estado poder comprar um equipamento para uma cirurgia que se tenha em algum hospital público que o povo, nosso povo precisa. Portanto, dessa maneira, creio que estamos avançando na linha de se entender de que se tem que encontrar uma fórmula, que é o que a mensagem propõe, de absoluta garantia que qualquer cidadão que ao ganhar uma ação na justiça, lá estará o dinheiro para ele sacar, porque ganhou a ação na justiça, isso está garantido na mensagem, e ao mesmo tempo, a inteligência de parte desse recurso que não é utilizado, ser utilizado para enfrentar a situação de crise como a que passamos no momento. Parabéns, Vossa Excelência, e quero parabenizar a deputada Silvana pela sua compreensão, lembrando que esse mesmo debate aconteceu no Senado Federal. O senador Eunício votou favorável, entendeu a necessidade do país e disse, não, numa situação em que o dinheiro não é utilizado, o senador Eunício votou sim, assim como o senador Tasso, assim como o senador Zé Pimentel, da compreensão da necessidade de utilizar um recurso que está parado para enfrentar uma crise financeira, a partir de uma emenda do senador José Serra. Isso. Então veja, uma emenda do senador Serra é votada pelo senador Pimentel, pelo senador Eunício, pelo senador Tasso, para utilizar o recurso para enfrentamento da crise. Portanto, acho que nós vamos compreendendo a importância, que é de fato uma questão acima das divergências partidárias. Parabéns, Vossa Excelência. Por favor, deputado Evandro. Deputado doutor Santana, além de tudo que já foi aqui discutido, falado, é importante que se deixe bem claro do fundo de reserva que o Estado do Ceará ele terá para garantir essas ações, os depósitos judiciais, para garantir depois de sentenciados para os beneficiários. Serão 30%. A média de utilização desse fundo é na faixa de entre 17% e 19%. Portanto, o Estado do Ceará ele está garantindo, que inclusive é bom que se diga, que hoje o Estado já é responsável. Hoje o Estado já é o garantidor. O que aconteça nesse fundo hoje, o Estado vai ter que repor, se acontece qualquer tipo de desvio, qualquer tipo de situação anômala. Portanto, nada mais justo do que o Estado hoje, além de garantir, de ser responsável, ele poder gerir. Nada mais justo. E o Estado está dando garantias como esse colchão, esse fundo de reserva que está sendo criado de 30%, onde a média de saída do fluxo de recursos é na faixa de 18%, 19%, ele está dando 30%, onde já em outros estados, como o estado do Rio Grande do Sul, em sua análise, em sua avaliação, ele deu 5% só para o fundo, o estado do Ceará está dando 30%, por um lado. E por outro lado também está dando a garantia de inclusive ser bloqueado, se caso necessário for, a conta do Tesouro. Portanto, é uma matéria, uma mensagem importante, é uma mensagem que vem ao encontro do interesse do Estado, pois o Estado ele passa por situações difíceis, especialmente na questão do equilíbrio atuarial do Fundo da Previdência, e esse recurso vem justamente para suprir essa necessidade, onde o Estado hoje, deputado doutor Santana, ele aporta na faixa de R$1 bilhão por ano para a Previdência, para equilibrar a Previdência. Portanto, eram essas as palavras. Deputado Leonardo e deputada Raquel. Deputado, meio minuto para cá. Não, eu só quero 30 segundos. Eu só quero aqui colocar uma questão que um deputado colega, eu acho que de forma desinformada, ele colocou que votará contra no sentido de salvaguardar o dinheiro do povo. E, na realidade, da forma como é hoje, quem está sendo beneficiado é os bancos, porque o dinheiro está parado. Todo o rendimento, lucro desse recurso está sendo para beneficiar instituições financeiras, banqueiros, enquanto o povo do Ceará está precisando muito desse recurso. Aqui não é novidade para ninguém, por mais boa vontade que tem o governo Camilo Santana
de enfrentar as ações no sentido da seca, da saúde, da segurança, mas são necessários recursos. A arrecadação caiu, o repasse do governo federal para o estado do Ceará, FPE, caiu 20%. Mas esses recursos são fundamentais para o governo do estado e propriamente para o povo do estado nesse momento. Então, do jeito que está, quem está sendo beneficiado é banqueiro, quem está sendo beneficiado são as instituições financeiras. E do jeito que nós queremos, quem vai ser o maior beneficiado, sem dúvida nenhuma, é o povo do estado do Ceará. Obrigado. Deputada Raquel, nós temos aí 3 minutos para dividirmos. Ok, deputado Santana, eu quero me somar a Vossa Excelência, dizendo primeiro que a utilização desses depósitos judiciais como receita do Executivo não é novidade. Isso já aconteceu por diversas vezes no estado do Ceará, né? Isso nos dá uma tranquilidade da constitucionalidade, né? De que é algo que já aconteceu no âmbito do estado do Ceará. Depois, é melhor que dispor desses recursos financeiros, né, em benefício público do que em benefício das instituições financeiras, porque na realidade o banco depositário, a única finalidade dele é o lucro, e nós estamos aqui defendendo o interesse público, que esses recursos venham para atender ao interesse público e não o interesse da instituição do banco depositário, que é o lucro. Muito obrigada, deputado. Agradeço a todos os deputados, a deputada Raquel, e dizer que esse projeto, ele vem ao encontro do interesse público, ele vem na linha do princípio da eficiência, onde o recurso que era subutilizado ou não utilizado, inclusive que dava lucro para outros, para terceiros, ele passa a ser utilizado pelo governo em benefício dos servidores públicos, em benefício dos cearenses, e que, inclusive, de acordo com a fala do deputado Elmano, ele pode vir a ser utilizado até para melhorias de equipamentos de saúde pública. Então, sendo assim, vem ao encontro uma expectativa muito pertinente, que é levantada pelo deputado Agenor Neto, inclusive na proposta de uma emenda, onde ele coloca claramente que se pode utilizar esses recursos para a saúde pública. Eu espero que, assim sendo, a gente tenha sensibilizado também o deputado Daniel Oliveira para que ele se some a esse esforço. E nós vamos discutir em profundidade a questão do financiamento da nossa saúde. O SUS, eu tenho dito, é um sistema em construção, em consolidação, cada vez mais tem que atender um leque muito maior da população e, infelizmente, ainda ocorre insucesso. Mas são milhares e milhares de vidas que são salvas no dia a dia por conta desse sistema de saúde e que nós precisamos aperfeiçoá-lo cada vez mais. Mas é verdade, precisamos também de uma fonte de financiamento permanente que assegure mais recursos para os municípios, para os estados e para a União, mas que seja com um foco muito claro na expansão e melhoria dos serviços de saúde. Essa Casa Legislativa deu um passo muito importante a semana passada ao votar o empréstimo que vai ser realizado para expandir a atenção especializada para todo o estado do Ceará. Então, essa é a nossa responsabilidade e vamos juntos trabalhar para construir um Ceará melhor.